É de frente para o espelho que esta publicitária revela toda a sua vaidade. Ela agora faz questão de estar em dia com a beleza. Denise considera que renasceu aos 50 anos de idade, após uma cirurgia que é promessa de quase cura para a epilepsia. A publicitária é um exemplo de superação e luta contra a doença que ela adquiriu aos 3 anos de idade, após uma febre provocada pelo sarampo. Venceu vários obstáculos, o maior deles, o preconceito. Você é tido como doido e não é. Você está bêbado, você está dopado e não tem nada a ver, é uma crise. Anos e anos dependente dos remédios, radiografias, exames e relatórios médicos, além das marcas na cabeça, resultado de tombos durante as crises convulsivas que ocorriam todos os dias. Denise tenta apagar da memória as lembranças desagradáveis. Na escola, sempre o pessoal te olhava esquisito depois que você tinha uma crise. De repente, os professores nem falavam, nem deixavam falar. Mas você via assim, a pessoa fugindo de perto de você, arredando. A publicitária que luta contra o preconceito aos epiléticos está entre os 2% da população mundial que sofre desse distúrbio, que poucos conhecem ou conseguem identificar prontamente. Já se deparou com uma situação em que uma pessoa estava tendo uma crise de epilepsia? Não. Nunca pensou em descobrir qual era a melhor forma de socorrer uma pessoa assim? Não, nunca pensei, não. Não sei nada a respeito, sinceramente. Mas afinal, o que é a epilepsia? Quais os sintomas? Como lidar com os portadores desse distúrbio? Andréia Julião de Oliveira é neurofisiologista clínica. Tem 16 anos de experiência na medicina e especializações no exterior. Ela ajuda a entender o que acontece com um paciente epilético. Essas crises são eventos que acontecem meio do nada, de um momento para o outro, que são causados por uma atividade elétrica excessiva no cérebro da pessoa, como se fosse um curto-circuito mesmo no cérebro. E no momento desse curto-circuito, a pessoa tem sintomas. Quais são os passos que precisam ser dados para que se preste o atendimento de forma correta a um paciente epilético? Muito bem, Jacques. O mais importante é muita coisa não precisa ser feita. É muito pouco que a gente realmente tem que fazer durante a crise. Primeira informação, geralmente quando tem crise, a pessoa cai ao chão. Não é necessário remover essa pessoa. Então, muita gente tentando carregar pode acabar machucando a pessoa de alguma forma. Então, a pessoa caiu ao chão, ela pode ficar onde ela caiu. O que a gente tem que cuidar é proteger para que ela não se machuque. Então, se houver algum objeto cortante, alguma quina próxima à cabeça, a gente tenta remover esses objetos que podem trazer algum dano a ela. Em Belo Horizonte já existe o NAT, o Núcleo Avançado de Tratamento das Epilepsias, que funciona no Hospital Felício Roxo e conta com uma equipe médica multidisciplinar para pesquisar o assunto e apoiar os portadores. Essa equipe também é referência em Minas Gerais numa cirurgia que se mostra muito promissora na cura total ou parcial do distúrbio. O NAT foi criado em 2003, não é? E já avaliou mais de 700 pacientes, né? E já fizemos em torno de 124 cirurgias. Mas a cirurgia não é indicada para todos os casos. Antes de você chegar à cirurgia, você tem que passar por várias etapas, né? Primeiro você tem que consultar com um médico neurologista ou neurofisiologista especialista em epilepsia. Se ele dá o diagnóstico, já começa um remédio que já é eficaz, ele para ali. Agora, se o remédio que ele está tomando não tem efeito, aí ele progride na investigação. Uma doença que não tem preferência. Pode atingir crianças ou idosos, jovens ou adultos, homens ou mulheres. E dos especialistas, um alerta. O não tratamento ou controle precário da epilepsia pode desencadear o comprometimento de funções básicas no desenvolvimento humano, como o funcionamento da memória, do aprendizado, da atenção e do próprio comportamento. Por isso, negar a doença é um erro, mas acontece com muitos pacientes que vivem sob o medo da próxima crise. É o que alerta esta neuropsicóloga. Negar a doença não resolve o problema. E o que a gente observa é que às vezes perde-se muito tempo nesse comportamento de negação e o quadro neurológico do paciente vai agravando, não é? Então, em função de preconceito, não é, de estigma, a gente vê às vezes não só o paciente negando, mas é muito comum ver a família negando. Após a cirurgia, Denise, que vive mais confiante e segura, se sente na obrigação de alertar para a questão e, especialmente, ensinar a sociedade a conviver com os epiléticos. Vamos vigiar mais, vamos prestar atenção. Aquele que está na rua, ao cair e o amigo vê,
Não fala que deixa ele de lado e acha que é qualquer coisa, não. Ajuda, conversa, procura entender com ele o problema dele.